Olá, o meu nome é António Azevedo, sou um dos brokers do Grupo Solução Remax, na área metropolitana de Lisboa. Venho falar-vos aqui de um tema que acredito ser super importante para o nosso futuro e para o futuro do nosso negócio, que é na melhoria da experiência ao cliente comprador. Venho, portanto, falar-vos de gestão de leads. Até há bem pouco tempo, as leads eram tratadas diretamente pelas nossas equipas comerciais e nós percebemos que havia um negligenciar por parte de grande maioria dos nossos consultores em relação à quantidade de leads que recebiam diariamente. O primeiro passo foi fazermos uma análise das nossas leads, o que é que estava a acontecer, e chegamos à conclusão que havia tal como podem ver no gráfico, um número enorme de leads que eram arquivadas ou que até mesmo acabavam por expirar por falta de tratamento dessas mesmas leads. Tendo contacto com esta realidade, decidimos que teríamos que fazer alguma coisa. Agarramos numa amostra dessas mesmas leads, expiradas e arquivadas, e fomos perceber com rigor o que é que acontecia a cada uma delas. Dessa mesma amostra, de 197 leads, conseguimos falar com 52% das pessoas e chegamos a uma conclusão óbvia, que foi 46% dessas pessoas com quem falamos efetivamente comprou. E nós não sabíamos se tinha comprado connosco ou não. Fomos também fazer essa pergunta e chegamos à triste conclusão que só 2% dessas pessoas é que compraram connosco. Fizemos também um trabalho de recuperação perante essa amostra, no sentido de perceber se as pessoas continuavam interessadas ou não, e chegamos também a uma conclusão interessante, que 39% dessas pessoas ainda estavam interessadas em comprar imóvel. Então, permitiu-nos concluir que, no período de análise, que representa 7.000 e qualquer coisa leads expiradas e arquivadas, e partindo do pressuposto que ligávamos todas essas leads com uma taxa de eficácia de 40%, de sucesso no contacto, falaríamos com aproximadamente 2.900 pessoas. Partindo mais uma vez de uma perspectiva conservadora e supondo que 45% dessas pessoas comprariam, significava que 1.300 pessoas iam comprar imóvel connosco, aplicando também um valor médio de transação à data de 3.000 euros, nós estaríamos a falar em perdas de mais de 800.000 euros em comissões, o que efetivamente foi um choque para nós, ok? Posto isto, e porque já tínhamos conhecimento da realidade, tomamos uma decisão que foi contratar um gestor de leads, alguém que estivesse focado em perceber o que é que acontecia efetivamente às leads, perceber o que tipo de lead nos chegava, de onde vinham e o que é que lhes acontecia. Percebemos que 53% das leads que nos chegavam eram leads de comprador e 43% leads de arrendatário, depois ficando uma parte residual para os clientes proprietários e, neste caso, os arrendatários. Conseguimos perceber também o que é que essas leads procuravam, maioritariamente habitação, em grande escala, e também quais eram os valores mais procurados, ou seja, os valores que as pessoas queriam comprar determinado produto e a que preço. Depois fomos perceber o que é que acontecia a essas leads. Fomos perceber qual é que era a taxa de aproveitamento dessas leads e percebemos que efetivamente no global nós só conseguíamos aproveitar, ou só tínhamos dados que nos permitiam aferir que só aproveitávamos cerca de 1% dessas leads, o que nos deixou de facto em pânico. Percebemos também de onde é que essas leads, de onde é que elas vinham, quais é que eram as fontes mais eficazes e aquelas que efetivamente também tinham mais retorno. Percebemos também que a maior parte vinha dos sites, como o site da Remax e sites e portais imobiliários, e também percebemos que claramente que o site da Remax, face aos outros portais, a eficácia ou rentabilidade das leads era muito superior, bem como, por exemplo, as entradas de loja nas agências, ok? Outra constatação foi que havia uma grande quantidade de leads, cerca de 46%, que não conseguimos identificar,
sobretudo eram leads carregadas pelos próprios consultores e que eles não fornecem a origem dessa lead, ou seja, 46% dessas leads são leads angariadas de forma própria pelas equipas comerciais e não conseguimos fazer esse cadastro porque não eram obrigados, quando o carregamento da lead, a porem a origem da lead. Isso hoje é já uma realidade e ainda bem, mas naquela altura nós, de facto, quando fizemos este primeiro estudo, percebemos que 46% das leads que davam negócio nós não sabíamos de onde vinham. Tal como disse, soou o botão de pânico e fomos efetivamente concretizar uma nova estratégia com o objetivo de aumentar, sobretudo, a taxa de conversão ou de aproveitamento das leads que nos chegavam em negócio. Sabíamos claramente que uma das formas de nós podermos aproveitar melhor as leads era a rapidez de resposta, ou seja, nós sabíamos que quanto mais rápido respondêssemos a todas as leads que nos chegavam, maior era a probabilidade de eu fazer negócio com esse cliente, e sabíamos também que muitas das leads nós não conseguíamos fazer esse aproveitamento por falta de tentativas de contacto, ou seja, o que acontecia é que o consultor ligava uma primeira vez para o contacto por qualquer eventualidade não atendia e eram raríssimos os casos em que havia uma segunda tentativa de contacto, pura e simplesmente o consultor ficava à espera que o cliente devolvesse a chamada e isso não acontecia. Então decidimos que estes eram dois pontos fundamentais para nós trabalharmos e aplicamos aquilo que nós chamamos de gestão de leads 1.0. Com objetivos bem definidos, atendimento mais rápido, o objetivo era acabar com os expirados, ou seja, a partir do momento em que eu tenho alguém dedicado, não há porquê haver contactos que não são tratados. A persistência no contacto à lead, ou seja, a pessoa não atende à primeira e nós tínhamos um workflow de tentativas até que a pessoa nos atendesse. Criar um workflow de lead para que nunca se perca. Ter feedback de todas as leads que nos contactavam, ou seja, perceber o que é que acontecia e aumentar a taxa de aproveitamento. O workflow que implementamos numa primeira fase a partir do momento em que entrava a lead, era enviado a lead para o consultor correspondente da atribuição de lead, mediante a regra que estava instituída. Era enviado também em simultâneo um SMS ao consultor a alertar que tinha uma lead para tratar. O consultor tinha, numa primeira fase, 8 horas para fazer esse tratamento das leads e caso isso não acontecesse ou não houvesse feedback, a lead era repassada de acordo com o ranking da agência e depois, mensalmente ou semanalmente, era enviado um relatório aos responsáveis das equipas para fazerem a análise em conjunto com a equipa dessas mesmas leads e do que é que tinha acontecido. O que aconteceu é que, efetivamente, os expirados acabaram no grupo Solução e houve um decréscimo dos contactos arquivados, porque para nós também não há motivo aparente para que um contacto seja arquivado, a não ser que a pessoa nos peça e nos comunique de forma clara que não quer ser mais contactado. Só nesses casos é que nós consideramos que o contacto aí deve ser arquivado. Fomos depois perceber também, e à distância, a fecho de setembro deste ano, o que é que aconteceu no Grupo Solução em 2020, quando começamos a implementar este sistema e o que é que acontece hoje, à data de hoje. Percebemos claramente que, por exemplo, as leads sem feedback, que representavam 25% em 2020, neste momento representam 13%, ou seja, há aqui um decréscimo significativo face a essa rúbrica, e percebemos também que no feedback com menos de uma hora, que em 2020 era de 44%, neste momento essa percentagem situa-se nos 70%, o que é manifestamente bom e o que nos dá essas garantias de que efetivamente chegamos primeiro, chegamos mais cedo e com esta probabilidade adjacente a isso de podermos concretizar negócio com esses clientes e de facto houve uma melhoria significativa a partir do momento em que nós temos implementado algumas medidas no que trata à gestão de leads e algumas delas falaremos agora mais à frente. O terceiro passo foi implementar um sistema de gestão de leads ao qual chamamos 2.0 e que incorporasse também o tema recuperação, ou seja, dentro daquilo que eram as leads arquivadas e expiradas, irmos também à procura de recuperar ainda alguns desses clientes. Os objetivos era que o consultor deixasse de perder tempo com os contactos que nunca atendem e nunca respondem. Nós estimávamos que perdíamos 160 contactos mensalmente por falta de insistência.
Fornecer contactos pré-qualificados ao consultor, terminar com a duplicação de leads versus consultores, todas as leads tinham que ser contactadas e aumentar a taxa de conversão de leads em clientes. Estes eram os objetivos que foram os objetivos definidos e pelos quais tivemos que lutar durante este período. O Workflow de gestão de leads 2.0 teve algumas mudanças. A primeira, a partir do momento em que entra ali, dá um contacto telefónico rápido de pré-qualificação que é feito pelo departamento de apoio ao cliente, não só o departamento de gestão de leads, mas também pessoas como um back-office que está preparado para ligar a todos os clientes que nos contactam. Há um envio de um e-mail e de um WhatsApp de cortesia ao cliente, apresentando o consultor responsável por dar seguimento ao processo a partir daquele momento. A lead é passada ao consultor com toda a informação recolhida e o consultor deixa de ter 8 horas na versão 1.0 e passa a ter 2 horas para contactar o cliente e dar feedback à gestão de leads e tratar essa mesma lead no CRM. Há depois follow-up a todas as leads, passado uma semana, e também vamos mostrar aqui quais foram os resultados ou quais são os resultados desse follow-up. A pré-qualificação de leads é uma pré-qualificação simples. O objetivo não é que o cliente crie ligação com a pessoa que lhe está a fazer a pré-qualificação, mas sim que depois vá já a informação relevante para o consultor, para que ele possa fazer um trabalho mais assertivo e que possa efetivamente prestar um melhor serviço. E a pré-qualificação é uma pré-qualificação financeira, se vai ser um pronto de pagamento, se há necessidade de financiamento, se tem capitais próprios, enfim, se a compra depende da venda, qual é que é a urgência de aquisição, tipo de imóvel, tipologia, zonas, enfim, tudo aquilo que seja observações relevantes para quando o consultor recebe a lead pré-qualificada, seja muito mais fácil conseguir afunilar a informação e que dê só a informação relevante e aquilo que o cliente efetivamente quer ouvir e perceber. Há um workflow de leads com contacto telefónico, quando as leads não têm, neste caso, há 2 tentativas de contacto no primeiro dia, ou seja, a lead chega e nós no primeiro dia fazemos no mínimo 2 a 3 tentativas, mediante a hora a que a lead chega. Há depois também um envio de um SMS, um WhatsApp. No segundo dia, a segunda tentativa de contacto e-mail. No terceiro, uma tentativa de contacto e SMS ou WhatsApp. No quarto dia, uma tentativa de contacto mais um e-mail. E depois, no 8º dia, uma última tentativa, porque achamos que ao fim de 8 dias, passado este tempo todo, nós tentarmos contactar e a lead não deu feedback, também não haverá muito mais a fazer. As que não têm contacto telefónico são leads que nos chegam por e-mail. Fazemos um procedimento similar, no primeiro dia enviamos e-mail, no terceiro voltamos a enviar e ao 5º dia voltamos a enviar um novo e-mail na esperança de obtermos feedback em relação àquilo que foi o motivo também do contacto por parte do cliente. Nesta versão 2.0 e fazendo uma análise de um mês específico, nós percebemos que com esta situação nós conseguimos ter 94% de feedback às leads, ou seja, as equipas que estavam envolvidas numa primeira fase neste projeto deram 94% das leads tiveram feedback, 68% dessas leads foram passadas à equipa comercial, havia 12 naquela altura que ainda estavam pendentes de contacto, ou seja, nós só passamos a lead à equipa comercial quando efetivamente conseguimos falar com o cliente. Se não conseguirmos falar com o cliente, a lead fica no workflow que foi instituído para essa situação. Há 20% de leads que foram excluídas e estas exclusões podem ser por leads repetidas ou leads geradas por engano, enfim, há aqui uma série de motivos que podem acontecer e também percebemos que 7% dessas leads tiveram a necessidade de ser repassadas, ou seja, foram passadas a um consultor e por qualquer motivo o consultor não deu feedback em tempo útil e então a lead é repassada para um novo consultor. Fomos também perceber o que é que acontecia após uma semana do primeiro contacto dessa mesma lead. Dessa amostra de 126 leads elegíveis para esta situação, só conseguimos contactar 57%, ou seja, 72%. Houve aqui uma percentagem, 31% efetivamente garantiram estar acompanhados, 13% referem que não estão a ser acompanhados, há 22% que pura e simplesmente não se lembram de ser contactados,
curiosamente, e 40% não respondem ao inquérito. Há pessoas que valorizam efetivamente o vídeo enviado pelo Departamento de Gestão de Leads a apresentar o consultor, ou seja, quando a Gestão de Leads faz a pré-qualificação, imediatamente a seguir manda um vídeo de apresentação do consultor que o vai contactar. Acreditamos que com isto conseguimos criar rapport mais facilmente, a pessoa consegue associar uma voz a um rosto e quando o consultor vai ligar já há uma proximidade maior, há quase que já um conhecimento e acreditamos que isso pode ser também vantajoso. E depois também pedimos a que os clientes nos classifiquem de 0 a 5 na rapidez de resposta, no esclarecimento prestado e também no acompanhamento que é dado e tivemos pontuações na ordem dos 3,9, o que nos mostra que há um caminho ainda muito grande para fazer. Em relação à recuperação de leads e já numa segunda fase, nós fomos também agarrar numa amostra de 479 clientes. Curiosamente, nós conseguimos contactar 68% e desses 68%, 44% também já tinham comprado. Se recordam, no slide anterior tinham sido 46%, ou seja, há aqui um padrão, não é uma coisa que seja assim, que varie muito. Efetivamente, das leads que contactamos de recuperação, em média entre 44% a 46% efetivamente compram, ou seja, há aqui um potencial de negócio muito interessante que não deve ser descurado. 19% desistiu da venda e 19% ainda conseguimos recuperar. Quisemos também saber onde é que essas pessoas que compraram, esses 44%, onde é que compraram. Maioritariamente comprou noutras agências imobiliárias e dentro do Grupo Solução 17%, ou melhor, dentro do Grupo Solução 6% e dentro da rede de Remax 17%, o que nos permite também concluir que 23% comprou dentro da marca, mas que há aqui efetivamente um número enorme de pessoas que compram e não compram dentro da marca. Percebemos também que as pessoas compram, desde que do primeiro contacto, compram entre 4 a 6 meses após esse primeiro contacto e permite-nos chegar aqui a estas conclusões. Tal como falei há pouco, 44% das leads compraram, recuperamos 19% e percebemos que esses mesmos clientes, estes 19% que ainda continuam em fase de compra, de processo de compra, são pessoas que não têm urgência na compra, são pessoas que fazem prospecção de mercado e que andam sempre numa perspectiva de arranjar o melhor negócio, por isso não tem uma grande urgência e que efetivamente 23% comprou dentro da marca. A decisão de compra varia entre 2 a 6 meses, por isso muitas vezes é preciso também terem atenção a este dado e não largarmos o cliente só porque ele nos disse passado uma semana ou passado 2 semanas que afinal precisa de pensar melhor, porque entre 2 a 6 meses é o tempo médio que eles precisam para tomar a decisão de comprar. Hoje, o que fazemos hoje, já numa versão Gestão de Leads Pro, e fazemos já de algum tempo esta parte, nós estamos estruturados com uma equipa de 3 pessoas que faz a gestão de leads de 6 agências e todos os contactos que nos chegam via portais, lojas, site Remax, é tudo primeiro filtrado pela gestão de leads e há aqui uma primeira tentativa de contacto por parte dessa equipa. E o que é que nós temos hoje? Temos um departamento de apoio ao cliente, que inclui também a gestão de leads, onde a pessoa pode efetivamente, além da gestão de leads, ligar caso haja alguma situação que queira reportar. Conseguimos centralizar tudo num call center, ou seja, todas as leads vão parar ao mesmo sítio, o controle é muito mais fácil. Respondemos a todas as leads nos primeiros 10 minutos, é esse o compromisso, ou seja, a lead, o cliente contacta-nos e nós temos este compromisso de nos primeiros 10 minutos conseguir dar feedback ao cliente, fazemos uma pré-qualificação e a respectiva segmentação, temos planos de seguimento personalizados para cada um dos níveis de funil da lead, onde a lead se enquadra, e temos planos de follow-up e acompanhamento efetivos. Medimos permanentemente o nível de serviço que estamos a prestar aos nossos clientes e aos clientes que nos contactam, aos potenciais clientes que nos contactam.
As melhorias têm sido significativas, acreditamos que efetivamente muito dos resultados que temos tido este ano são fruto destas alterações e destas mudanças. Acreditamos também que o futuro passa por melhorar e por conseguir dar um nível de serviço ao cliente comprador, ao cliente proprietário, e que será a partir daqui que também nos vai trazer mais angariações, porque 70% dos nossos clientes compradores são também clientes proprietários, e então conseguimos fechar o ciclo de venda. Por isso, para nós, não há outra forma de pensar o negócio no futuro que não seja passando por uma gestão de leads eficaz, e estamos já a comprovar isso no dia a dia, e os nossos resultados deste ano devem-se muito também a esta eficácia, a esta eficiência que nós conseguimos criar na gestão dos contactos que nos chegam e dos potenciais clientes que nos chegam. Era isto que eu tinha para partilhar hoje convosco. Desde já agradeço a vossa atenção e estou disponível para alguma coisa que seja necessário. Podem contactar-me. Muito obrigado a todos e o resto um bom dia.